O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Olá, meus irmãos, muito boa tarde na paz do Senhor. Que alegria poder estar com você, que nos acompanha todas as segundas-feiras, a partir das 15 horas, no programa Aconteceu na História, que sempre tem como objetivo fundamental trazer aí um tema relevante, ocorrido na história, como todos nós já conhecemos. Depois de quase 7 meses aí de afastamento, em virtude da pandemia, nós estamos iniciando novamente, ou retomando a nossa programação, e lógico, agora em um novo formato, muito bem adequado, e que justamente visa levar a você de uma forma mais objetiva, mais aclarada, tudo aquilo que a gente pontua e tem pontuado aí ao longo das exibições do nosso programa cotidianamente, que vai ao ar aí às segundas-feiras. Hoje, nessa pré-inauguração, se assim eu posso dizer, nós estamos aí dentro deste novo formato e sempre com a mesma visão. A visão é de trazer a você fatos relevantes que marcaram e que continuam a marcar a história da humanidade. E desta forma nós vamos hoje retomando os nossos trabalhos, e eu espero que agora de forma continuada, nós vamos conversar um pouquinho sobre temas atuais e que seguramente serão de absoluta importância para o elevo do seu conhecimento. Se você gosta de história como eu te convido a acompanhar aí a nossa programação. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre esta revolução tecnológica que tem marcado a vida das pessoas de uma forma muito acentuada. Quem diria, em pleno século XXI, nós estamos ouvindo falar com tanta avidez, por exemplo, do direito espacial. Os homens estão indo ao espaço, coisa que até alguns anos atrás era somente um feito realizado pelas grandes agências espaciais. Hoje nós estamos vendo aí o mundo corporativo, as indústrias privadas projetando e estabelecendo aí viagens rumo ao espaço, na busca exacerbada do homem de buscar conhecimento e tentar desvendar aquilo que de fato eles ainda não conhecem. Para nós que cremos em Cristo Jesus e que temos a nossa esperança firmada na palavra de Deus, essas coisas não nos impressionam e não nos atraem como atrai aqueles que não têm conhecimento. Mas o fato é que todas estas ações elas devem ser objeto da nossa observação e também da nossa ponderação, para verificar até que ponto isso pode comprometer ou não a minha e a sua vida espiritual. Então, hoje eu tenho um ilustre convidado que eu vou apresentar daqui a pouquinho a vocês.
e que juntamente comigo, neste novo formato do programa Aconteceu na História, vai conversar um pouquinho sobre estes aspectos da revolução industrial, da revolução tecnológica, da revolução social nesse tempo de pandemia, nesse contexto em que as pessoas estão de fato muito, mas muito preocupadas com aquilo que está por vir. Hoje eu quero também agradecer a Deus pela sua vida e pedir que você me ajude. Como é que você pode me ajudar? Você pode compartilhar este vídeo, você pode convidar os teus amigos, você pode convidar as pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade para que participem conosco do programa Aconteceu na História. Você pode deixar a sua sugestão de tema e, fazendo isso, você vai me permitir cada vez mais melhorar a nossa programação. Eu vou para um breve intervalo e, quando voltar, eu quero com alegria já receber aqui o nosso ilustre convidado desta tarde, entre muitos daqueles que estarão conosco nessa mesa redonda. Vocês já perceberam que agora temos um estúdio novo, uma estrutura bem mais adequada para nos atender, e é com este convidado especial de hoje à tarde, nessa segunda-feira agradável, que nós vamos conversar sobre esses efeitos da revolução do mundo moderno, tá bom? Não sai daí, fica aí que eu já volto. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta com o programa Aconteceu na História, neste novo, agradável e belíssimo formato, mas ainda com seu objetivo principal, que é justamente de prestar a você, nosso telespectador da TV AD Perus, todas as informações que são aqui relevantes e atreladas aos temas que costumeiramente às segundas-feiras nós buscamos discutir, sempre no objetivo maior de trazer a você, ou pelo menos contribuir com você para o elevo do seu conhecimento.
Então, neste novo formato do nosso programa, hoje eu tenho um ilustre convidado, a quem eu fiz questão de convidar, até pelo cabedal de conhecimento que tem, não só do ponto de vista teológico, mas também cultural, que é o pastor Edson Arantes, apresentador do programa Uma Palavra na Madrugada. Pastor Edson Arantes, para quem não sabe, é historiador, é formado em teologia, é também apresentador do programa Uma Palavra na Madrugada e também um dos pastores auxiliares do trabalho aqui do Ministério de Perus, trabalha conosco aqui na administração todos os dias, e além de ser um grande pastor, um grande teólogo, com muito respeito, ter um grande conhecimento, um cabedal aí na questão cultural também, até pela formação que tem como historiador. Pastor Edson, além de tudo, todas essas qualidades que eu citei aqui, é também um grande amigo e uma pessoa pela qual nós temos um apreço. E é com muita alegria que eu quero, nessa tarde, pastor Edson, te cumprimentar, dar boas-vindas a você a esse novo formato do programa Aconteceu na História, e já pedir que você faça as suas considerações iniciais, até porque o tema hoje é muito, muito, muito importante, não é? A ideia aqui hoje é discutir um pouquinho sobre as questões que envolvem essa revolução tecnológica que tem marcado os nossos dias. Paz do Senhor, muito boa tarde. A paz do Senhor, boa tarde, pastor Davi Abacuque, é uma honra poder participar aqui do programa Aconteceu na História, uma benção esse programa, sempre trazendo um conteúdo histórico, bíblico, até secular, da história secular, que aí ela se entrelaça, né, com a história bíblica e até com as profecias bíblicas. E é muito importante nós termos esse conhecimento, porque sabemos que conhecimento ele é poder, né? Conhecimento é muito importante. Hoje, então, saber um pouco sobre esta revolução industrial, né? Que, na verdade, quando se fala em revolução industrial, muitos entendem a primeira revolução industrial, no finalzinho lá de 1790, com a Inglaterra e a máquina a vapor, mas nós sabemos que existiram, né, a primeira fase, né, a primeira revolução industrial, segunda, terceira, e hoje o pastor Davi nos convidou aqui a falar também um pouco, então, sobre esta revolução industrial, que é a quarta fase, né, também chamada de 4.0, né, que é, então, essa quarta geração da Revolução Industrial. E é uma honra poder participar aqui, pastor Davi. Muito obrigado pelo convite. Puxa vida, a honra é nossa. Eu fico pensando, pastor Edson Arantes, que nós estamos vivendo um momento tão emblemático e à medida em que a gente vai caminhando, é de se perceber que, de fato, o mundo tecnológico tem manifestado transformações extremamente importantes e das quais nós devemos fazer algumas considerações. Por que é que eu estou dizendo isso ao senhor nessa tarde? Porque nós temos base bíblica para fazer essa afirmação e essa sustentação. E eu sei que o senhor já preparou aí um texto bíblico que vai nos dar o condão de poder começar a nossa fala nessa tarde. E o objetivo aqui, querido amigo, irmão em Cristo, você que acompanha o nosso programa, é justamente mostrar a você que todo este processo que nós estamos vivendo nestes últimos instantes da Igreja de Jesus não é algo que seja desconhecido daqueles que conhecem as Escrituras. As Escrituras são muito claras. As Escrituras são muito objetivas e são muito seguras nas afirmações que fazem, a exemplo desse texto que o meu amigo pastor Edson Arantes vai fazer agora, para que a gente possa, então, adentrar aqui na nossa seleta discussão. Por favor, pastor. Bom, eu vou estar lendo aqui um texto em Daniel, capítulo de número 12, quero fazer referência também a esta Bíblia aqui que eu estou segurando,
que é do nosso amigo, diretor de mídia, Charles Santos. Essa Bíblia que ele falou que ainda é da época dele, da sua infância, lá no Ceará, onde ele pastoreou a igreja, lá em Povoado. Que coisa Essa aqui é linda, uma relíquia mesmo, é uma benção que até ela fazendo parte da história, aconteceu na história. Essa aqui tem história, graças a Deus. Daniel capítulo 12, versículo de número 3, diz assim: os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Amém. Então, eu quero começar conversando contigo. Eu até marquei aqui alguns textos que eu acho que são relevantes para a nossa discussão, né? Porque não dá para falar em evolução industrial. Por exemplo, você citou aqui essa nova modalidade de revolução, que é a chamada Revolução Industrial 4.0, que está muito atrelado ao que nós estamos vivendo hoje. Isso é uma máxima. Essa revolução, segundo o que a própria história vai nos mostrar aí, ela começa agora a partir do ano de 2012, com o advento deste processo tecnológico mais aguçado. Essa estrutura que hoje nós estamos vivenciando aqui, a robótica, a informática, a tecnologia de ponta, o 5G, a comunicação via satélite de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais inteirada. Mas todos nós sabemos que a grande faceta da Revolução Industrial, ela se inicia lá atrás, como você bem colocou, e como historiador que você há de convir comigo. E eu fiz aqui algumas considerações que eu quero partilhar com você, por exemplo, da importância desta Revolução Industrial que nós conhecemos no formato daquilo que a gente aprendeu lá nos bancos acadêmicos, né? Por exemplo, você tem a questão da Revolução Industrial como um processo, naquela ocasião, lá em meados do século, final do século XVII, a partir do século XVIII, até o século XX, que ele vai se consolidar, mas a gente tem essa Revolução Industrial como um marco de grandes transformações, não só no contexto industrial, mas essas transformações também elas são acompanhadas daquilo que nós podemos dizer de transformações sociais. O modo, por exemplo, de produção industrial naquela ocasião, pastor Edson, segundo a história nos conta, não é? Ela teve um marco, porque ela acabou, então, se espalhando pelo grande hemisfério lá, o hemisfério norte. E aí, durante os séculos XIX e o século XX, é que ela, de fato, ela começa a se consolidar, né? Porque aí você sai daquela mão de obra manual, você passa para a industrialização de muitas coisas e, consequentemente, você vai abrindo portas. Avançando para essa linha de pensamento, o que a gente percebeu com essa chegada da Revolução Industrial? É que isso gerou aquilo que nós podemos chamar de uma abertura mais positiva, por exemplo, entre a indústria e o próprio consumidor. Ou seja, a partir do momento dessa revolução, você tem a possibilidade, por exemplo, de tornar o produto barato e, ao mesmo tempo, acessível. Eu, olhando para isso e vendo o que nós estamos vivenciando agora, eu te pergunto, e essa é a primeira questão, o que você acha que, de fato, mudou deste modelo de revolução industrial que nós conhecemos lá e conforme os bancos acadêmicos nos ensinaram, a própria escola nos ensinou? Como é que você interpreta essa alteração de comportamento da revolução industrial do século XVIII, XIX, XX para o que nós estamos vivendo hoje, com base no que Daniel está falando? Você concorda que houve esse avanço? Ah, sim, muito, muito.
Se a gente partir para o pensamento sociológico, nós vamos ver que o comportamento, né, da sociedade mudou também com a Revolução Industrial. Só para vocês entenderem um pouquinho, no final ali de 1790, 92, então aí vai se dar o início da primeira Revolução Industrial na Inglaterra com a máquina a vapor. E ali então finda-se então os anos, né, o século de 1700, começando ali os anos 1800, então ali século XIX, início do século XIX, então isso dá um boom, a Revolução Industrial, principalmente puxada pela questão, né, da própria Maria Fumaça, né, que era o trem movido a vapor, e dentre esses muitas empresas têxteis também começam agora a fabricar os tecidos. Isso leva uma mudança até de geográfica na população da Inglaterra, porque se dá o início, a Revolução Industrial acontece em primeiro lugar na Inglaterra, e faz o quê? Com a Revolução Industrial, muitas empresas agora, por exemplo, a burguesia, que agora também domina o poder na Inglaterra, ela dá esse grande boom, e com isso, pastor, muitos burgueses começam a investir na indústria têxtil e para ter então mais tecido, porque agora a produção aumenta. Com isso, a produção aumentando, a gente vai observar que muita gente vai perder o seu emprego porque fazia aquele serviço de maneira manufaturada, pelas mãos, era artesanal, e eles vão perder o emprego porque o que levava um grande tecido, que levava muitas pessoas para trabalharem ali, em muitas mais horas, agora uma máquina vai fazer o serviço de muita gente. Automaticamente isso vai prejudicar, porque as indústrias agora começam a levar os seus empregados a trabalharem cerca de 16 horas, que leva também a um grande movimento trabalhista ali na Inglaterra, por isso eles ganham aí o direito de trabalhar só 10 horas. Mas uma coisa importante que vai aí movimentar por exemplo, aqueles camponeses que viviam nas suas terras, eles vão, de certa forma, serem destituídos da sua própria propriedade. Agora eles vão ser tirados da sua propriedade porque a propriedade daqueles camponeses agora vai ser usada como pasto para ovelhas, porque quanto mais se produzia tecido, mais necessitava ainda de lã de ovelhas. Então o pasto era fundamental, e aí muitos camponeses são tirados, e aí vai dar também algo que vai acontecer, que vai mexer com a história até sociológica e geográfica da própria colonização da América do Norte. Por exemplo, os Estados Unidos, por causa disso, muita gente vai ser desapropriada e vai ser oferecido para ela, de uma forma obrigatória, que ela então receba agora suas terras de volta, só que no Novo Mundo, né, nos Estados Unidos. Inclusive, assim, até uma polemiquinha, desculpe aí quem que se sentiu ofendido, mas é uma verdade histórica, isso aconteceu na história. Se nós pararmos para observar, olha, essa Revolução Industrial vai trazer muita gente agora para o Novo Mundo, para os Estados Unidos, e na sua maioria, quem que vinha? Na sua maioria eram os protestantes, né? Ou seja, os evangélicos, ali também os puritanos, dentre esses que muitos que vieram, então, que foram obrigados a vir para o Novo Mundo, ali para a América do Norte, temos ali o navio, né, o Mayflower, que foi o navio que chegou em 1620 ali no Novo Mundo, e este navio é conhecido na história americana como o navio que trouxe, né, os pais fundadores, né, da Nova América, dos Estados Unidos da América, porque é eles que vão estabelecer ali um culto de ação de graças que vai se transformar no feriado mais importante dos Estados Unidos, que é o feriado de ação de graças, né? Então, a gente já vê essa Revolução Industrial não só
movimentando aí essas massas, umas, né, perdendo emprego pela manufatura, outros agora sendo obrigados a trabalhar, porque era obrigado a trabalhar na indústria, quem não trabalhava era chamado de vagabundagem, era o nome que se usava para quem se encontrava na rua e não tinha trabalho, a pessoa ali apanhava ou era preso, né? Então tinha que trabalhar, era obrigado, porque se precisava, e obrigando todo mundo a trabalhar nas indústrias, tinha muita gente para trabalhar, então por isso os grandes empresários diminuíam o salário. Só que essa questão aí da Revolução Industrial na Inglaterra, essa primeira fase, ela vai também dar um salto sociológico na sociedade, porque agora a indústria vai fabricar, as pessoas vai entrando esse conceito de modernização, com o conceito de modernização vai entrando também um pouco do liberalismo, né? Vai se tornando um pouco, a sociedade vai ficando um pouco mais liberal. Então, eu vejo assim que isso atrelado com o texto de Daniel, que a ciência se multiplicaria, nós vemos lá essa primeira fase, que é a fase, então, a vapor, a segunda fase, chamada de fase fordiana, né? Lembramos aí de Henry Ford. Então, quem começa, então, as linhas de produção, a fabricação, né, ali dos carros, dos automóveis, pela linha de fabricação, linha de montagem. Então, por isso que é chamado de funcionário, né, veio o nome funcionário, porque agora ele tem uma função. A função dele é apertar o parafuso naquela linha de montagem ali. Então, a pessoa fazia aquilo direto. Tinha até um filme, né, do Charles Chaplin, daquela época ainda que era cinema mudo, né, que ele vai aparecer numa linha de produção que o negócio dele era só apertar a porca, e aí então ele vai para casa fazendo um movimento de olha que coisa bacana, gente. E ele vai fazendo um movimento só porque aquilo virou uma mania. O que ele fazia ali na linha de produção? Era só apertar a porca. Então daí ele chega em casa e fica fazendo assim com a mão, né, fica com esse caguete aí. Então vai mudando o comportamento das pessoas. Você vê que coisa interessante? O programa Aconteceu na História, também cultura. Veja que nós aqui temos uma riqueza de detalhes trazida pelo historiador pastor Edson Arantes, por exemplo, na questão do emprego aí, da função. A função, então, daí que resulta a etimologia da palavra funcionário, né? Porque a função estava atrelada justamente isso, a esse desenvolvimento que o indivíduo era contratado para exercitar uma determinada atividade, e dessa atividade é que surge, então, essa figura do funcionário, que é o sinônimo de empregado. Hoje nós temos uma linguagem moderna. A linguagem moderna hoje é colaborador. Exatamente. Então, o senhor vê essa mudança de até de comportamento, de forma de falar, até agora não é mais o funcionário. É o colaborador. Ele não tem só essa função, é o colaborador. Porque isso daí tem a ver, você vê como que a Revolução Industrial, ela muda também essa questão sociológica, comportamental da sociedade, porque o funcionário antigamente era bem visto porque ele tem aquela função, então ele vai ter aquela função para sempre, você nasceu para isso, então fique aí, então ele só ficava aí. Agora, já que as empresas adotaram, não, porque o funcionário, ele fala assim, a minha função é só apertar a porca. Se de repente precisar de desligar a máquina porque deu algum problema ali na linha de montagem, o funcionário fala, não, eu só sei apertar a porca, eu não sei desligar a máquina. Se, por exemplo, uma pessoa está trabalhando com um computador e cai um copo no chão, e o colaborador, o que ele faz? Ele sabe que a auxiliar de limpeza, ela está no 3º andar e ele trabalha, o rapaz está no escritório na mesa, ele trabalha no 10º andar e caiu o copo de café lá e sujou o chão. Então o funcionário vai falar assim, o quê? A minha função não é limpar o chão, a minha função é ficar aqui na máquina. Já o colaborador, ele colabora com a equipe, colabora com a empresa. Então o que ele faz? Ele para o que ele está fazendo, a função dele, ele vai colaborar com a mulher da limpeza ali, com o rapaz que trabalha como auxiliar de limpeza, e ele vai limpar, porque é o espírito de colaboração, né, de equipe. Então vai mudando esse conceito aí. É justamente isso. Eu acho que a proposta de discutir isso hoje, eu até peguei o pastor Edson de surpresa, vocês
nem sabem que nos bastidores aqui nós conversamos assim, ó, o tema é esse, mas eu não preparei nada, mas aí é que está, a capacidade de você conversar com quem de fato está preparado é justamente nesse sentido, é para mostrar a você os degraus que esta evolução ou que esta revolução não só industrial, como também tecnológica, como também social, ela vai tendo seu papel ao longo dos anos. Mas voltando, porque eu, na verdade, já no próximo bloco, já no intervalo, eu quero falar um pouquinho sobre essa temática, Pastor Edson, da Revolução 4.0, que eu acho que é o que nos interessa e é o que dá sustentação no texto bíblico. Mas olha que coisa interessante, ainda voltando um pouquinho no que você está falando, eu tomei o cuidado aqui de marcar aqui algumas coisas que eu achei muito interessante. Por exemplo, a expansão do comércio internacional, e eu fiz questão de marcar aqui e grifar, não é? Por exemplo, lá envolvendo o século XIX, já o século XX, trouxe seguramente um extraordinário aumento. E aumento do quê? Aumento de riquezas, não é? Trouxe aquela visibilidade daquelas pequenas indústrias que agora, por sua vez, com o capital concentrado na mão, na sua maioria, da burguesia, fez com que isso gerasse uma grande explosão industrial. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte, é que essa explosão industrial já no século XIX, século XX, ela ficou muito limitada a um grupo de pessoas, e é isso que me chamou a atenção, que detinham de fato a riqueza naquela ocasião. E aí surge então um outro problema, porque você tem a Revolução Industrial, você tem a tomada das propriedades por aqueles que detinham o poder político e econômico daquela ocasião, que já para nós não é um fato, como é que eu posso dizer, estranho, porque se a gente voltar um pouquinho na história, nós vamos ver que o processo de colonização, ele é resultado disso, já nos tempos mais remotos da história do homem. Então a gente vai vendo que aquele que tem mais força acaba sobrepujando o mais fraco. Você vê isso de uma forma muito acentuada, por exemplo, entre os romanos, não é? Agora, os romanos tiveram uma pedreira lá, né? Porque não é simplesmente entrar, tomar conta. Tem os pós e os contras. Eles tiveram, por exemplo, que enfrentar uma grande resistência, não só interna, mas também externa, com base na própria vontade popular, porque são os bárbaros que vão colocar um fim nessa visão de poder que o Império Romano, por exemplo, tinha. Mas veja que isso também aconteceu, porque à medida em que a indústria ela foi se desenvolvendo, e embora o funcionário, como o senhor bem colocou, fosse contratado por uma função específica, é a partir dali que a gente vê aquilo que nós conhecemos hoje como organização trabalhista. É lá que nasce isso. Então, essa detenção de muitas riquezas na mão de poucas pessoas dá uma visibilidade. Se você levar em consideração, por exemplo, o que eu estou falando, nós vamos pegar o Brasil. Eu me lembro, e a história diz isso, e eu me lembro porque eu li, não é? Me veio agora a memória, não sou desse tempo. Mas a história conta, por exemplo, que o Brasil, nessa ocasião em que a Revolução Industrial ela chega no seu apogeu, o Brasil era colônia de Portugal. Olha Sim. Que coisa interessante. A Revolução no Brasil vai acontecer um século depois, né? Olha só como é que as coisas... Depois. Você veja que coisa interessante. Um pouco a mais ainda, quase 140 anos depois, né? Ali já com que dá um boom aqui de Revolução Industrial na era Getúlio Vargas. Ele se torna o ícone de tudo isso que nós conhecemos. É dele que vem, por exemplo, a legislação que trata sobre a questão das leis trabalhistas, não é? A CLT, a consolidação das leis do trabalho, é na época de Vargas, mas tem uma coisa muito interessante, porque uma boa parte daqueles que detinham a riqueza, por exemplo, no Brasil, eles também faziam parte desta elite. E para quem não sabe, aí no programa Aconteceu na História, tem uma coisa interessante. O que era produzido aqui não era consumido aqui.
era levado para fora, não é? E você acabava com essa moeda de troca. E a partir, por exemplo, na visão daqueles cafeitores, que é deles que começa essa expansão do crescimento. Tem a crise do café. Justo. E eles vão investir na construção de indústrias. Justamente. E você sabe quem é o precursor dessa história? Eu achei muito interessante, porque muitas das vezes a gente vê o nome, por exemplo, lá na rua. Vamos falar Barão de Mauá. Mas quem foi o Barão de Mauá? Na nossa concepção, principalmente para a nossa geração que não gosta muito de ler, né? Barão de Mauá foi alguém aí que não teve nenhuma importância, mas na história ele tem importância, porque ele é o personagem que abre as portas, é dele que nasce, por exemplo, a ideia de começar a construção de indústrias que sejam de fato nacionais, justamente para não ficar mais dependendo da coroa portuguesa e, consequentemente, dar aquele âmbito de possibilidade de crescimento, de avanço, para que a gente chegue hoje a discutir a Revolução 4.0. Muito bem. Como eu tinha falado sobre uma questão assim, um pouco polêmica, mas que aconteceu na história, faz parte da história do continente americano e tem a ver com a Revolução Industrial, é que, assim, como eu falei, a Revolução Industrial na Inglaterra, ela força a ida de muitos camponeses, principalmente, na sua maioria, protestantes, ou seja, evangélicos, que são, bem dizer, expulsos da Inglaterra e tem que vir, então, para o Novo Mundo, para a América do Norte ali. E vamos observar uma coisa. Então, na América do Norte, ou no continente americano, nós temos duas potências mundiais, dizendo assim, industrialmente falando, economicamente falando, a gente tem os Estados Unidos e o Canadá, né? Anglo-saxão, ou seja, que são colonizados, então, por parte ali ingleses, também vem ali os franceses, entre outros, mas se nós observarmos, a sua maioria, a colonização nos Estados Unidos e no Canadá se dá pela sua maioria, mais de 80% são protestantes expulsos ali da Europa e que então são obrigados a vir. Eles recebem terras para cultivo, né, porque eles perderam as suas terras na Inglaterra e agora eles recebem novas terras agora na América. Mas se observa uma coisa, a outra parte do continente americano ela vai ser colonizada pelos espanhóis. Então, vamos lá, a cultura inglesa que vem para cá, a população é protestante. Já a cultura hispânica e portuguesa, que coloniza, então, a América Latina, do México para baixo, ela é o quê? É uma cultura católica. E aí, ou seja, observe uma coisa, nesta cultura, são dois grupos, culturalmente falando, religioso, que são cristãos, mas um é protestante, o outro é católico. Aí a pergunta aonde houve a bênção da prosperidade nesses dois grupos? Não precisa de responder, mas é só para você pensar aí na sua casa, né, para você ver a bênção também de Abraão sobre aqueles que a Bíblia diz, né, eu abençoarei os que te abençoarem, no sentido assim, é claro, o catolicismo é cristão também, mas de uma certa forma Deus abençoou o protestantismo, que foi o responsável pela colonização dos Estados Unidos e Canadá, e, de certa forma, como eu falei, é polêmico, há contradições, mas contra fato não há argumentos. Se você observar aonde os protestantes se instalaram e fundaram ali nação, e aonde os católicos se instalaram e fundaram as nações, hispânica e portuguesa, o desenvolvimento foi muito mais atrasado do que na onde estavam os protestantes. Sei que é polêmico, mas é só você verificar. A América Latina, ela em sua maioria é católica. A América daí você pega ali os países anglo-saxões, no caso Estados Unidos e Canadá, a prosperidade ali, a bênção do Senhor ali sobre aqueles que
rejeitam a idolatria. Bom, nós não precisamos nem falar, a história ela é muito aclarada com relação a isso, não é? Por exemplo, a Espanha é um país marcado até hoje por profundas crises de ordem espiritual, porque nós sabemos que a Espanha foi, sem dúvida, um reduto no mundo espiritual que muito potencializou aquilo que nós chamamos de perseguição, não é? Quem não conhece a história dos espanhóis, a Espanha sempre foi um país muito católico, um dos seus mais importantes mandatários, se não me falha, Francisco Franco, ele tem uma história de muitas atrocidades cometidas no contexto social de perseguição à classe proletária, alguém que de fato sempre preservou essa visão religiosa, colocando acima, inclusive, da própria instituição de Estado. Nós temos histórias que vão mostrar essa relação. Como é que eu posso dizer aqui? Eu tenho que tomar muito cuidado, né? Porque isso pode dar uma interpretação de que nós estamos fazendo uma crítica aqui no sentido pejorativo e ofensivo, mas não é. Mas essa promiscuidade de governo e igreja, que ficou muito aclarada na Espanha, ela tem os seus resultados hoje. Nós estamos vendo isso hoje. Uma questão cultural, já que aqui a gente também está num podcast, eu quero até falar para você aqui, que está acompanhando os programas da TV AD Perus, que o programa que aconteceu na história também, ele vai para o formato podcast, que você pode escutar aí também no streaming, tanto na Amazon, também no Deezer, também no Spotify. Esse conteúdo você vai poder ouvir como se estivesse ouvindo um rádio, no seu carro ali, através, então, de podcasts. E já que estamos nesse formato, falando, então, é a segunda temporada do Aconteceu na História, e é uma honra, viu, pastor Abacu, que eu estar participando do primeiro episódio da segunda temporada do programa Aconteceu na História. Aqui, só para vocês saberem, o primeiro programa da primeira temporada do Uma Palavra na Madrugada, o meu convidado ilustre foi o pastor Abacuque. Hoje ele está devolvendo a honra. Mas só uma questão aqui, então, né, para cultura, para as pessoas saberem, que, na verdade, sobre essas questões, assim, por exemplo, como a gente está falando aqui, né, sobre a questão da industrial, a questão dessa revolução industrial, a gente vai ver muita mudança de comportamento social. Então, houve mudanças de comportamento social na primeira fase da Revolução, na segunda, na terceira fase, que é chamada também a Revolução do Silício, né, e da eletrônica, e na quarta geração, agora na quarta fase da Revolução, e a gente vai ver, e é interessante a gente ver essa questão essa mudança, né, de comportamento social, e dentro dessa quarta fase, pastor, eu vejo aí uma coisa interessante, que o efeito globalização, porque a gente não via isso, por exemplo, na primeira fase, tanto que levou um século, um pouco a mais, para chegar o efeito da Revolução Industrial no Brasil, para acontecer no Brasil. E hoje nós vemos esse efeito de globalização, que as coisas que estão acontecendo no mundo acontecem em tempo instantâneo, e nas outras nações também a mudança comportamental, as tecnologias, elas vão chegando em todo lugar. Então, isso vai mexendo com o comportamento da humanidade, e essa mexida no comportamento vai abrindo cada vez mais as portas para o liberalismo, para, de certa forma, a divulgação e a propagação do imoral, porque daí, atrelado a esse texto de Daniel, nós vemos também Jesus falando, né, que o amor iria se esfriar, achará fé na terra, o Filho do Homem, quando ele voltar. Então, a gente vai vendo muita mudança de comportamento, e, queira ou não, está atrelado a esta multiplicação da ciência, muitas coisas acontecendo, e
é muito importante a gente dar uma olhada nisso aí, né? Então, eu acho que você foi muito feliz, porque você falou de duas coisas que me agradaram muito. Eu acho que é importante a gente discutir aqui. Primeiro, a globalização. Então, a globalização hoje ela um movimento que nós precisamos considerar, até porque eu entendo, falando ainda na visão escatológica, até porque o texto bíblico que você acabou de ler, ele tem um fundo escatológico. Então, Daniel estava falando de um tempo futuro em que uma das características deste cumprimento escatológico seria o avanço da ciência. Quem é que poderia imaginar, por exemplo, hoje, que nós tivéssemos o chamado drone? Sim. Mas nós estamos hoje vivendo uma geração em que a indústria desenvolveu robôs que conseguem alcançar um nível de profundidade, por exemplo, nas plataformas de petróleo, que há 10 anos atrás seria impossível de se alcançar. E esse resultado, esse desenvolvimento, essa revolução industrial tecnológica, ela também está atrelada a este propósito de globalizar as coisas. Até porque, pastor Edson, eu entendo que uma das formas que o anticristo vai usar como plataforma para implementar o seu governo é justamente organizar isso por intermédio de grupos. Assim como nós temos os grupos dos países mais importantes do mundo, me lembro que quando surgiu o mercado comum europeu, nós tínhamos um sentimento de muita preocupação, porque agora uma nova moeda, como a Bíblia já mencionava. Mas veja que depois do mercado comum europeu, nós estamos caminhando para diversos grupos de países no mundo que se unem justamente por força do quê? Por força desse desenvolvimento Da economia, da indústria, do comércio. Própria socialização. Mas percebam uma coisa, uma outra coisa que você chamou a minha atenção e seguramente chamou a atenção do meu telespectador. Você também falou da expressão imoralidade. E por quê? Porque todo este processo de avanço tecnológico e industrial, ele também abre margens para novas portas. Nós não podemos, por exemplo, esquecer que desde o início da Revolução Industrial, lá no seu primeiro formato, no final do século XVIII, né, início XIX e XX, nós temos uma visão marxista, principalmente no conceito de trabalho, não é? E esta visão continua hoje, por exemplo, implementada e de uma forma muito mais sagaz, mais silenciosa, mais presente nessa revolução tecnológica que nós estamos vendo. Exatamente, como o senhor está falando assim, nós vamos observar a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que vai falar sobre o mistério da injustiça que agora opera. O mistério quer dizer uma coisa oculta. Então, ou seja, o reino das trevas, através do espírito do anticristo, está preparando a comunidade mundial para a vinda do anticristo. E antes dele preparar, porque a gente lembra de uma coisa, né? Nós temos um texto no Novo Testamento que vai falar assim, e vindo a plenitude dos tempos, né? Aprove a Deus trazer o seu Filho amado, Jesus Cristo. Ou seja, o que é a plenitude dos tempos que a Bíblia está falando assim? Às vezes as pessoas imaginam, a plenitude dos tempos tem a ver com Jesus, né? A plenitude dos tempos o nome quer dizer por causa da chegada de Jesus. Na verdade, esse nome era usado, a plenitude dos tempos era usado por quê? Porque houve um grande avanço, não vamos dizer assim um avanço industrial que não existia nesta época, mas um avanço cultural, sociológico, na comunidade daquela época ali, antes da chegada de Jesus. O que é a plenitude dos tempos? É Alexandre o Grande invadindo várias nações e trazendo o helenismo, com isso trazendo a cultura grega. Todos os países agora eles falam o quê? Falam grego, eles têm a língua grega. Como
que é o inglês hoje de forma universal, tinha então o grego de forma universal, muito mais presente do que o inglês hoje, era o grego em todas as nações. Então, ou seja, todas as nações daquela época, daquele mundo antigo, falavam grego, tinham familiaridade com o grego. Segundo caso, nessa questão, o que é a plenitude dos tempos? Todas as nações entendem uma língua que é o grego, elas têm os seus idiomas, têm os seus dialetos, mas eles têm o grego como base para o comércio. E aí vamos ter também, ali como segunda, a questão da pavimentação, a estrutura para as viagens, porque daí... Por isso que vem o termo, né? Todos os caminhos levam a Roma, porque o Império Romano, para poder invadir as nações e poder sufocar qualquer rebelião e qualquer nação que tivesse, eles tinham estradas prontas para que o seu exército rapidamente chegasse e abafasse qualquer tipo de revolução de algum país que se levantasse contra o Império. Então, eles fazem estradas que vão acessar todas as nações que compõem o Império Romano. O segundo, vem o quê? A Pax Romana. A Pax Romana era o quê? A paz romana, ou seja, em todo seja navegação marítima, seja por viagens na estrada, havia uma paz, ou seja, as caravanas de comerciadores, elas não eram alvos de ataque, porque havia Pax Romana. Então, isso foi chamado de a plenitude dos tempos. Ou seja, foi preparado esse cenário para que Jesus, então, aparecesse, porque depois que Jesus aparece, exerce seu ministério, agora, ou seja, os apóstolos vão pregar o evangelho em grego todo, por isso que o Novo Testamento é em grego, porque todas as nações ali vão ser evangelizadas, alcançadas principalmente pelo apóstolo Paulo e os seus discípulos, e aí espalha no grego, automaticamente tem paz, então eles podem ir e vir marítimo e tanto por estradas, e aí então o evangelho se expande. A gente vê isso acontecendo desde a Revolução Industrial, esse planejamento, esta preparação, e agora muito mais com a globalização, ou seja, o anticristo vai ter um alcance global através das tecnologias. Mas antes dele aparecer, porque ainda a igreja detém a vinda dele, ele não pode vir enquanto o Espírito Santo estiver aqui com a igreja, então, mas o seu espírito, o espírito do anticristo está preparando a vinda dele. Então está fazendo o quê? Hoje, por causa da revolução do 4.0 industrial, nós temos aí as grandes tecnologias, a automoção, ou seja, a gente tem agora as pessoas igual, meu celular aqui está ligado, está no mudo, está ligado, mas você não está vendo, mas ele está recebendo aqui ondas eletromagnéticas, né? Ele está recebendo informação e enviando informação também, se eu mandar aqui um WhatsApp. Então, você vê que todo mundo hoje tem acesso à informação, e ter acesso à informação, porque o celular é o quê? Ele é um transmissor, mas também é um receptor. Eu sou também um transmissor e um receptor. Aí eu pego, o que o inimigo faz com essa revolução industrial? Ele pega um influenciador, que vai ser o transmissor do espírito do anticristo, um influenciador que vai transmitir, né, ideologias, filosofias, através deste momento de mudança cultural, por causa da tecnologia. A gente está num processo de mudança cultural. As crianças hoje, elas têm mais conhecimento do que muitos jovens de 40, 50 anos atrás. Ele dá um Google aí, ok, Google, tem a informação na palma da mão, e isso está mudando o comportamento geracional, mudando o comportamento até em relação dos mais novos para com os mais velhos, e esta tecnologia, esta revolução, ela faz com que influenciadores propaguem a imoralidade mais fácil e alcancem até crianças dentro de casa. A criança antes, para ser influenciada, tinha que sair de casa, era na rua. Hoje, dentro de casa, ela pode ser mal influenciada, uma família, um casamento pode estar sendo corroído dentro de casa, sem sair de casa, através das tecnologias que fazem parte desta revolução industrial 4.0. Pois, aí, gente, aconteceu na história. Aqui é conhecimento, é informação, é sempre buscando levar a você tudo o que está acontecendo de forma exata, concreta e muito objetiva. Olha que coisa bacana. Eu peguei aqui algumas terminologias daquilo que nós chamamos desta revolução industrial 4.0 nos nossos dias. Então, nós temos aqui a internet industrial. A internet do que é esse conglomerado de informações,
que vão desde os programas mais remotos a tudo aquilo que você conhece efetivamente como tecnológico hoje e que te seja possível exercer alguma forma de controle. Por exemplo, agora, nós estamos num debate no país sobre a segurança ou não das urnas eletrônicas. Verdade. Então, olha que coisa interessante. Isso aqui é história, viu? Isso é Sim. tecnologia e isso é fato concreto. Seriam, neste mundo tecnológico avançado, uma vez que você falou de plenitude, eu entendo que plenitude é o todo, não é? E tem uma visão, nós temos um contexto espiritual por trás de tudo isso que está acontecendo, desse ambiente, desse cenário, dessas câmeras, coisa que nós não tínhamos há 50 anos atrás. Eu pergunto a você, haveria, de fato, a possibilidade de manipulação dessas informações, por exemplo, na questão da urna eletrônica? Isso é um fato. Nós já temos provas cabais de que é possível haver a ingerência e a interferência humana na alteração de determinados dados. Ah, mas não tem prova. Bom, a própria tecnologia nos demonstra que existe essa possibilidade. Até porque... Desculpe, tem prova, sim, em 2018... Não, eu estou dizendo o que dizem os opositores, né? Sim, o que dizem os opositores. As provas estão aí. Em 2018, a Polícia Federal fez uma investigação de que as urnas elas foram violadas, até a pedido do próprio STF, isso daí, o TSE foi ciente disso daí, que elas podem ser violadas. Dentro dessa questão de poder uma urna para a votação ser violada, tem algo aí também dentro desse mistério da injustiça de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, esse mistério é uma coisa oculta, sim. Ou seja, esse mistério, ou seja, o diabo atuando através de uma maneira oculta, misteriosa, mas trazendo a injustiça, é como se tivesse uma organização de homens, mulheres, organização de pessoas infiltradas, né, satanistas infiltrados, já levando para um outro sentido, entenda, como, por exemplo, a decisão de um presidente nesta nação, no Brasil, então, ela está hoje, né, de uma maneira digital, virtual, eletrônico. Então, ou seja, nós estamos depositando a confiança do nosso voto e das próximas eleições e do presidente da nação que vai ser eleito dentro daquele sistema eletrônico. Assim está acontecendo na nossa vida. Ou seja, tudo hoje, seja o dinheiro, seja os pensamentos, os seus dados pessoais, isso tudo está em nuvem hoje. Isso tudo está de uma maneira digital, virtual. Você já imaginou uma moeda Bitcoin? Você já pensou uma moeda virtual que você não vê, mas que você sabe que existe? Que existe. E, ao mesmo tempo, observe uma coisa, a gente não está entregando demais, ou seja, eu digo assim, o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está globalizado, hoje todo mundo tem um celular na mão, e as pessoas elas colocam seus dados, colocam suas fotos, como a gente já viu aí celulares de pessoas que foram invadidos e pegou as suas fotografias com a família, fotografias com a esposa com o esposo, e muitas coisas aí, está tudo hoje sendo colocado em nuvem. E aí há uma confiança da humanidade inteira. Por exemplo, é o meu celular, só que o meu celular, ele armazena coisas que não cabem no meu celular. O meu celular, às vezes, ele não tem um armazenamento que cabe tudo que eu vou inserir nele, toda a informação. Então, para onde vai essa informação? Vai para uma nuvem. Ou seja, essa nuvem tem uma empresa que ela, então, claro, não é criptografado, né, segurança de dados, tudo, mas a gente sabe que nos Estados Unidos... funciona. Então, aí a gente vê uma coisa. Imagina, você acha que Satanás, olha o mistério da injustiça aí, Satanás, ele não vai infiltrar pessoas estrategicamente. Acho que Satanás não tem esta astúcia, porque o Senhor falou, né? Vigiai.
porque o inimigo ele é astuto, ou seja, ele tem uma inteligência voltada para o mal. Então, este avanço tecnológico, virtual hoje, ele não pode também ser um grande laço para a humanidade, no sentido assim, porque, entenda uma coisa, é muito bom a tecnologia, é muito bom você chegar em casa, está com fome, a esposa está cansada também, você chegou com a esposa e aí fica uma comida, você pega uma lasanha lá, põe no micro-ondas e está pronto, isso daí é muito bom. A tecnologia voltada para a medicina, isso é bom demais, tecnologia para os carros. Hoje, nós estamos fazendo esse programa graças à tecnologia, ao avanço da tecnologia, ao avanço dessa Revolução Industrial 4.0 virtual, porém, entretanto, isso não pode se tornar um grande laço, porque quem dirá que, de repente, o adversário não pode usar grandes indústrias, usar pessoas que são do satanismo, mas ninguém sabe porque é um mistério da injustiça. Vão estar ali para, de repente, conseguir te espionar através do seu próprio celular, da câmera do celular. Eu sei que, às vezes, o que eu pareço falar, o senhor está falando muita coisa da teoria da conspiração, mas o que o Satanás vai fazer realmente é uma grande conspiração mundial contra a humanidade. Eu acrescentaria, eu acho que não vai fazer, eu acho que ele já está fazendo. Exatamente. O resumo de tudo isso que eu estou conversando com vocês aqui é para demonstrar que essa revolução 4.0, assim como marcou assim como a Revolução Industrial marcou a vida das pessoas no século XIX, XVIII, XIX, ela está marcando esta geração. E assim, para resumir, porque o nosso tempo já foi embora mesmo, né? A indústria 4.0, eu fiz questão de deixar aqui bem aclarado, é justamente essa configuração do sistema manufatureiro, não é? Fortemente baseado naquilo que nós chamamos dessa tecnologia de evidência e interligação das informações, e que pega o mundo físico e atrela ao mundo virtual. Só tem uma forma, gente, de nós conseguirmos entender tudo isso que aí está. Nós que tememos ao Senhor, nós que temos a nossa esperança firmada no Senhor, nós não devemos nos deixar levar pelas influências promovidas por esse sistema silencioso e que, de forma muito corrosiva, acaba nos distanciando dos propósitos de Deus quando nós não conseguimos entender, e precisamos aprender a entender aquilo que Hebreus diz lá no capítulo 2, viu, pastor Edson? Verso 2, na parte B, nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Acho que é Pedro que diz lá no capítulo 5 da sua segunda carta, no verso de número 8, vigiai, pois o diabo, vosso adversário, ele tem bramado, ou tem estado em derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se, eventualmente, nós não conseguirmos entender todo este processo, nós vamos incorrer num grande risco de ver, de uma forma muito acentuada, a deterioração não só de toda essa estrutura que nós conhecemos, que, como você bem colocou aí, pontuando na história a importância de cada família, da construção do patrimônio pessoal de cada um, nós vamos ver tudo isso aí sendo dissolvido pelos fortes fatores e alicerces que essa Revolução 4.0 está trazendo. Puxa vida, nós estamos tão perto e muitas das vezes estamos distantes. Mas que Deus nos ajude. Essa grande revolução também é um dos sinais, a ciência é um dos sinais que Jesus está às portas para ordenar ao arcanjo tocar a sua trombeta. É um dos sinais. Porque, pastor, eu já sei que o horário já foi, porém, se vocês observarem, pega a geração que nasceu nos anos 40, 50, 60.
olha como que era o comportamento familiar, a duração do casamento, o respeito entre pais e filhos. Aí você vai observar já a geração de 70, 80, 90, você já vai vendo a mudança comportamental dentro das famílias, no tratamento, dentro até das igrejas, do respeito aos seus líderes eclesiásticos. Você vai pegando depois o início dos anos 2000, aí a gente vem para essa década que findou e agora o início da década de 20, como que as gerações estão mudando, porque essa modernização também está trazendo um aumento do liberalismo, a propagação daquilo que é promíscuo, muitas pessoas sendo infiltradas por Satanás para influenciar e trazer conceitos que a Bíblia condena, e ao mesmo tempo observando que essas mesmas pessoas, influenciadores, grandes artistas, grandes celebridades, elas começam a impor um padrão do que é certo e do que é errado. Então parece que hoje ser cristão e defender a Bíblia, defender o criacionismo, defender o casamento entre homem e mulher, parece que para esses grandes celebridades, esses grandes influenciadores, nós estamos cometendo um crime, porque nós estamos defendendo a fé, porque qual que é o nosso desejo? É levar estas pessoas para o céu, livrá-las do inferno, mas todavia Satanás ele distorce isso usando essas pessoas nesses meios digitais, nas plataformas de redes sociais que fazem parte desta indústria, porque hoje é uma indústria também, a indústria digital, as plataformas digitais, as comunidades virtuais, as comunidades digitais, virou também parte desta indústria. E aí você observa que eles estão usando tudo isso, as grandes mídias, as grandes TVs na nação, usando seus influenciadores para taxarem que nós somos criminosos, quando a gente prega a Bíblia, quando a gente quer levar as pessoas para o céu e mostra para elas os caminhos. Então, tudo isso faz parte de um esquema muito bem organizado pelas trevas para que cada dia mais as pessoas se afastem de Deus, cada dia mais as pessoas critiquem as lideranças espirituais, os pastores, tenham desrespeito e o ateísmo seja propagado. Então, esse grande boom digital está dando voz a muitas pessoas também que estão, infelizmente, fazendo que o número de ateísmo cresça no mundo. O programa aconteceu na história, riquíssimo em informação para você, para a sua família, para você que tem compartilhado conosco, você que tem acompanhado a programação da Assembleia de Deus Ministério de Perus, a Igreja da Família. Fica aqui essa mensagem de alento ao seu coração. Aliás, lembrando a você que muito destes métodos usados e colocados aqui pelo pastor Edson, muitas das vezes são monetizados e você acaba pagando por esses conteúdos para ter aí a sua fé afrontada. Mas que Deus nos ajude. Pastor Edson Arantes, que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer muito grande te receber aqui no programa Aconteceu na História, inaugurando essa nossa segunda temporada. Eu quero agradecer aí a Deus pela tua vida, te desejar sucesso aí também na estrutura do programa Uma Palavra na Madrugada, que o Senhor continue te abençoando, que tem sido um canal de bênção também para as nossas vidas. Aliás, aproveitar aqui o ensejo e mandar aqui os cumprimentos a todos os nossos participantes, a todos os programas que estão sendo desenvolvidos pela TV AD Perus, na pessoa aí dos nossos diretores, pessoal de mídia. Vocês pensam que não, mas nós temos atrás dessas câmeras, tem uma equipe muito forte, muito mobilizada, mas, acima de tudo, muito comprometida em levar o melhor conteúdo para você e para a sua família. Nós não queremos aqui polemizar, só queremos chamar a sua atenção para a realidade que nós estamos vivendo nesses últimos instantes da Igreja de Jesus aqui na Terra. Fique aqui os meus sinceros agradecimentos, eu vou ficando por aqui, agradecendo a liderança da Igreja na pessoa do nosso pastor doutor Elias Cardoso, de toda a diretoria do Ministério de Perus, pela confiança que nos tem dado para que possamos todas as segundas-feiras estar aqui com vocês, levando sempre um quadro muito efetivo de alguma situação que marcou ou que está por marcar a história da humanidade. Segunda-feira próxima, eu vou receber também aqui um convidado para lá de especial. Aliás, são dois. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses efeitos da
da vida em Jerusalém nos últimos dias. Vamos conversar um pouquinho, por exemplo, sobre a separação da Jerusalém Ocidental para a Jerusalém Oriental. Por que essa divisão? Quais são os efeitos sociais dessa divisão? Essa divisão tem algum aspecto bíblico? Justifica essa separação dentro do mesmo território? É sobre isso que eu vou conversar com você na próxima segunda, no programa Aconteceu na História. Fiquem todos com Deus. Eu quero convidar o pastor Edson a fazer uma rápida oração de agradecimento e já caminhando para o final do nosso programa Aconteceu na História. Muito bem, vamos fazer essa oração aí. O pastor Abacuque, ele me convida, os meninos da mídia também já ficam assim, ei, meu Deus, veio o pastor Edson Arantes, vai estourar o horário. Você me desculpe aí por falar demais, vocês me convidam, a gente se Me aguarde no seu programa. Senhor eterno, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Davi Abacuque, sua família, pela vida do nosso presidente, pastor Elias Cardoso, sua família, e por todos os obreiros, ministros, Senhor, que têm levado a tua palavra, Senhor, várias irmãs, obreiras, muito obrigado. Obrigado pela nossa audiência, abençoa, Senhor, cada família, abençoa este casamento, dá vitória, Senhor, a esses pedidos de oração que estão sendo feitos nessa programação também, alcança, Senhor, entra com providência, ó Deus, repreende as trevas, Senhor, dá vitória na batalha espiritual, nos ajuda também, Senhor, a alertar, Senhor, como servos teus, Senhor, como propagadores da tua palavra, Senhor, nos ensina a alertar a igreja, a ganhar almas a ti, Senhor, e alertar acerca da tua vinda, Senhor, e de tudo que tem acontecido na terra, Senhor, que as trevas têm feito. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a livrar os nossos irmãos do mal, Senhor, que aí está, através da tua palavra, queremos, Senhor, ensiná-los. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Continue ligadinho aí na programação da TV AD Perus, que tem um quadro riquíssimo de programação para você e para todos os teus familiares. Eu, pastor Davi Abacuque, vou ficando por aqui, desejando a você uma excelente e abençoada segunda-feira na paz do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Até lá. Eu queria falar mais, mas... AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos, eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus.